Muito bom dia, nesta quinta-feira santa do Senhor. Começamos hoje a meditar no último versículo do último capítulo de 1 João, episódio 77. 1 João, capítulo 5, está graciosamente escrito. O nome do episódio chama-se Idolatria. E o versículo diz apenas o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Só isso. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A primeira coisa que João chama a minha atenção aqui é para quem ele está dizendo isso. Filhinhos. Ou seja, ele se intitula pai espiritual deste público que ele está escrevendo. Esta exortação, guardai-vos dos ídolos, é para quem crê em Jesus, é para crente, para seguidores de Cristo Jesus. Pode-se argumentar que os evangélicos não são idólatras. Ao que parece, a razão dessa afirmação está ancorada no fato de não termos imagens em nossos templos, de não nos curvarmos diante de estátuas feitas por mãos humanas, ou não acendermos velas para nenhum ídolo de barro, ouro, metal, enfim. O exame cuidadoso da palavra de Deus é suficiente para revelar que antes de ser um artefato de nossas mãos, o ídolo é um artefato do coração. Em outras palavras, não são apenas nossas mãos que fabricam ídolos. Nossos corações também, irmãos. Irmãos, quando compreendemos que o coração é uma fábrica de ídolos, damos o primeiro passo em direção à compreensão, ao entendimento bíblico da idolatria. Esse entendimento revela ser possível, sim, que evangélicos sejam idólatras, crentes de igreja sejam idólatras, ainda que não tenham imagens em seus templos, ainda que não se curvem diante de imagens feitas por mãos humanas e nem acendam velas para nenhum ídolo de barro, gesso ou metal, enfim. Percebe, irmão, que a Bíblia revela ser idólatras sem usar as mãos. E veja que é relativamente fácil destruir um ídolo feito de barro, não é? De gesso, porcelana, madeira. Sabe, o fogo, uma marreta, por exemplo, não é? É suficiente. No entanto, como destruir os ídolos feitos com o material do coração? Como derrubar os falsos deuses que o coração confecciona, a fim de nos fazer curvar diante deles? A idolatria aparece na Bíblia desde Gênesis 3:1. Eu queria lhe pedir, eu vou falar bem devagar, para você fazer um estudo sobre isso e faça uma relação, analise esses dois textos. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 7. Escreva, eu adoro escrever, eu gosto de escrever também. E pegue Romanos, capítulo 1, dos versos 18 ao 32. Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 7. Romanos, capítulo... Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32. E eu rogo que o Espírito Santo lhe abra os olhos e então expresse-se pelo seguinte pensamento: como não percebi isto antes? Eu rogo a Deus que você abra os olhos, que Ele lhe abra os olhos. E mais, que você, guiado pelo Espírito Santo, saiba discernir os ídolos do coração e como destruí-los. Amado irmão, passamos a adorar algo quando nos submetemos à sua influência, como se fosse superior a Deus.
quando Adão dobrou-se diante de uma palavra declarada em oposição ao que Deus havia determinado. Compreende isso? Compreende que bem ali deu-se o primeiro ato idólatra, né? O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro acontecimento idólatra. Percebe? Que essa inclinação nos acompanha ao longo de toda a história da humanidade. Eu vou pegar aqui Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, verso 2. Escuta o que diz aqui. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Percebe, irmão? Neste relato após a queda, que são destacados os mesmos sentidos e as mesmas ações que a mulher no jardim, que Eva. Você percebeu que houve assim uma continuidade no ato da idolatria? Essa mesma inclinação, essa mesma atitude serão vistos por toda a humanidade, até nos dias de hoje. Veja que o homem natural é guiado em diferentes situações por seus sentidos e não pela fé. Sabe, o homem é guiado pelo que sente, pensa e vê, e não pelas promessas de Deus. Eu gostaria de fazer uma intertextualização com você, por isso eu vou abrir aqui, eu até deixei já marcado aqui, Ezequiel, capítulo 14, os versos 1 e 2. Olha o que ele diz aqui. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos, Ezequiel falando. Então vieram a ter comigo alguns dos anciãos de Israel, se assentaram diante de mim. Veio a mim, Ezequiel falando, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, o Espírito Santo falando a ele, filho do homem, estes homens levantaram os ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Caso permitirei que eles me interroguem? Olha, gente, percebe que Deus afirma que a idolatria está no coração daqueles homens. Sabe? O coração do homem controla o homem completamente. Irmão, percebe que a manifestação externa da idolatria não é o maior problema, mas apenas a ponta do iceberg. Sabe? É como eu poderia dizer assim, olha, tá vendo essas manifestações externas todas de idolatria? A raiz está lá dentro. Na verdade, o problema da idolatria está muito bem escondido no coração. De acordo com o texto de Ezequiel, os ídolos estão presentes no coração dos homens como o tropeço, sabe, da sua maldade diante deles mesmos. Porque ao colocá-los dentro de si, o próprio eu deles estavam sendo expostos. Percebe? Vou continuar aqui, ó. Ezequiel 14, os versos 4 e 5. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Verso 5. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Uau! Veja, o problema não está nas formas externas em si, na imagem de gesso, sabe? Consegue ver? Não é na imagem de barro, de bronze, de ferro, sei lá do que. Enfim, mas no íntimo do coração. Deus é o grande eu sou. E
Assim como Israel, nós também nos dias de hoje trocamos o grande eu sou pelo sou eu. Entende? Nos tempos do profeta Ezequiel, e que estão igualmente presentes no coração dos homens de hoje, e o mais adorado certamente é o grande sou eu. A adoração do próprio eu. Essa inclinação idólatra continua a habitar no coração de todos os seres humanos. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.